Eu quero, nesta oportunidade, fazer a leitura do texto sagrado com vocês em Mateus, capítulo de número 28 e o verso de número 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. É um texto muito conhecido dentro aí do meio, né, dos irmãos que gostam da evangelização, da obra missionária. É um texto realmente voltado para essa direção, para esse tema. Mas eu quero destacar alguns pontos para a nossa edificação. Por exemplo, aqui, este momento é o momento pós a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele veio a esta terra, ele veio aqui conviver conosco, conforme diz o texto de João, ele tabernaculou, ou seja, ele fez morada entre nós aqui na terra, e aqui ele veio para cumprimento das promessas, das profecias, que o Messias, o Salvador, o libertador de Israel, ele nasceria de uma mulher, ele seria semente da mulher, e realmente nasceu como homem, e aqui ele viveu esse período que Deus lhe deu, o tempo que lhe deu aí de 33 anos mais ou menos, e cumpriu a sua missão, cumpriu a vontade do Pai, que foi de morrer na cruz para resgatar o homem que estava afastado de Deus, estava destituído da glória de Deus, e através do Senhor Jesus Cristo, este homem agora, ele é reconciliado. E quando Jesus, então, ele ressuscita dentre os mortos, que ali ficou um sinal de que aquele homem chamado Jesus, ele realmente era o Cristo de Deus, ungido de Deus, porque nenhum homem até então havia ressuscitado para subir para o céu, corpo transformado. Já havia acontecido outras ressurreições, porém é para esta própria vida. E aqueles que ressuscitaram, eles tornaram a morrer. Mas Jesus não. Jesus, ele ressuscitou para uma nova vida. E ele, então, antes de subir aos céus, ele aparece aos seus discípulos aqui, Monte das Oliveiras, conforme nós temos nesse texto. E ele disse para os discípulos: É-me dado todo o poder nos céus e na terra, em todas as dimensões. Jesus, ele tem o poder. E destaco para vocês, não tomou o poder de ninguém, não foi lá no inferno, no profundo inferno, tomar poder do diabo, de forma alguma. O poder, a autoridade que Jesus agora recebe, ele recebe do Pai. O Pai lhe concede isso após a sua ressurreição dentre os mortos. E nesse momento aqui, Jesus então vai comissionar os seus discípulos para espalharem esta mensagem, a mensagem do Evangelho, que diz, né, que corresponde a você dizer, a você viver na presença de Deus.
Você ser obediente ao Pai, assim como Jesus também foi. Cumprir uma missão, cumprir um propósito de Deus nessa jornada e nessa caminhada. E isso vai até que momento? Isso vai até que nós também aqui morramos. De uma forma ou de outra, nós vamos, esta vida aqui, ela vai passar. Esta vida terrena, física, ela é passageira. Mas, assim como o nosso Senhor, ele ressuscitou dentre os mortos, nós também um dia ressuscitaremos. Jesus deixou uma promessa para os seus discípulos, dizendo: eu vou para o Pai, mas eu voltarei para vós, eu não vos deixarei órfãos. Vejam, para que onde eu estiver, vocês também estejam. E o Senhor fez uma promessa, que também voltaria nos céus de glória para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que creram na pregação desse evangelho. Dessa forma, ele comissiona os seus discípulos a irem por todas as nações para ensinar a todos a respeito desta mensagem, a mensagem do evangelho, as boas novas de salvação, de que o homem sem Deus, ele está caminhando para a destruição eterna. Porém, o Senhor Deus deu um caminho, o Senhor abriu uma porta para que este homem saia das trevas e volte para a luz, ou seja, seja reconciliado com Deus. E quem é esse caminho, quem é essa porta? É Jesus Cristo. Creia nele, receba-o como o único e suficiente Salvador da tua vida. Confesse-o como Senhor, e então você será salvo. Você será tirado das trevas e você será também transportado para a sua maravilhosa luz, e assim serás reconciliado com Deus e terá paz no teu coração. Não a paz que o mundo dá, mas uma paz que somente Jesus Cristo pode dar pela sua presença dentro de você, em você, tá bom? O Senhor Jesus, conforme Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, que Deus com seu poder ressuscita a Jesus, e nós também ressuscitamos juntamente com ele. Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E a partir deste momento, então, com esta autoridade, com esse poder que nos foi delegado, o Senhor nos mandou caminhar e fazer a sua obra. E hoje nós vivemos na face dessa terra, como está escrito em Apocalipse capítulo 5 e a partir do verso de número 9. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. O Senhor Jesus comprou por um alto preço os homens para estarem na presença de Deus, de todas as línguas, de todas as tribos, e eu sou parte. Eu louvo a Deus, eu louvo a majestade santa, porque onde eu estava, sem perguntar por Deus, sem desejar Deus, mas o Senhor foi até lá onde estava e Ele me libertou, Ele me salvou, Ele me tirou daquele charco de lodo, daquele lago horrível, e me trouxe para a sua presença, firmou os meus pés sobre uma rocha e colocou um novo cântico na minha boca. E o que mais que o Senhor fez comigo e com todos aqueles que creem nessa mensagem? Verso 10 de Apocalipse 5. E para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Nós estamos aqui, irmãos. Não somos qualquer um, não. Não é porque estamos passando por tribulações, por dificuldades, é que nós estamos fora da presença de Deus ou que Deus nos esqueceu. As tribulações fazem parte da jornada, mas lembre-se, nós somos reis
e sacerdotes. Esta foi a mensagem de ontem à noite aqui na congregação. Esta foi a mensagem que o Senhor me deu para transmitir à igreja presente aqui na noite passada. Somos reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Reinaremos sobre a terra. E Apocalipse, capítulo de número 20, e o verso de número 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder a segunda morte. E eu apontei aqui para a igreja. Quem tem parte na primeira ressurreição? Qual é a primeira ressurreição? Anote aí. João capítulo 5 e o verso 24, 25 nos diz a respeito da primeira ressurreição. Quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados, Deus, pela sua graça, nos alcançou e nos ressuscitou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2. Passamos da morte para a vida. Esta é a primeira ressurreição. E aqueles que agora andam na presença do Senhor Jesus Cristo, sobre esses não tem poder a segunda morte. Não tem. Assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitaremos com ele. Qual que é a segunda morte? A segunda morte é a morte eterna, a separação eterna de Deus, lá no lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois é, não vai ter poder esta morte sobre aqueles que passarem pela primeira ressurreição, daqueles que creem na pregação do Evangelho. E estes então, diz o texto de Apocalipse, capítulo 20 e o verso 6, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Esses 1000 anos aqui é o que está escrito em Apocalipse capítulo 5 e o verso 10. Por que 1000 anos? Porque o tempo que a igreja vai estar sobre a terra, ninguém sabe. João não sabia. Portanto, é colocado 1000 como representativo, como figurado, um tempo determinado por Deus que não se podia contar. Então se colocou 1000 anos. E a igreja caminhando, muitos ressuscitarão aqui, muitos passarão a reinar com Cristo e com o Senhor Deus durante esse período. E nesse tempo sou eu, você, que cremos no Evangelho, que cremos em Jesus Cristo, nós estamos reinando. Portanto, vivamos como tais sacerdotes e reis, que fomos constituídos por Jesus Cristo. E por fim, o capítulo 22 e o verso de número 5. Quando então Jesus voltar, e nós estaremos para todo sempre com ele lá nos céus, ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Olha só a diferença. O período de reino aqui na terra não se pode determinar o tempo, portanto, 1000 anos. E lá no céu, quando lá estaremos e reinaremos com ele, aí, irmãos, não tem mais que falar em 1000 anos, pois aqui será para todo o sempre. Lá não vai ter fim, lá será eternamente com ele. Esta é a mensagem para esta manhã aqui com vocês. Jesus, ao ressuscitar, recebeu do Pai todo o poder e outorgou e delegou esse poder à sua igreja, da qual nós fazemos parte. Portanto, vamos viver como tais aqui, olhando sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não obstante as dificuldades, os problemas, mas Jesus venceu todos eles, com certeza nos dá poder para que nós vençamos também, ok? E se esta vida aqui terminar, aqui nós fomos derrotados fisicamente, vencidos fisicamente, saibamos, um dia Jesus voltará. E se nós estivermos no pó da terra, nós ouviremos o nosso nome
Ele chamar, e nós ressuscitaremos e estaremos com Ele para todo sempre. Amém.